Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, por onde Jesus passava. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois esse homem também é filho de Abraão. Glória a Deus. Até aqui. Você pode curvar a tua cabeça só mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós queremos mais uma vez nos colocar diante da tua presença e apresentar esse momento da sua palavra diante do teu altar. Deus, nós sabemos que a tua palavra é o nosso norte, ela é a válvula que direciona tudo na nossa vida, ela é a palavra tema. É sobre ela que nós colocamos as nossas expectativas, é sobre ela que as nossas promessas estão firmadas. Existe algo que o Senhor quer fazer na nossa vida, que o Senhor possa fazer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Jesus vai além das minhas limitações e faça aquilo que só o seu Espírito pode fazer. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem uma palavra para a tua vida. Quando profeta diz na palavra, pessoal. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou recapitular o contexto que a minha esposa já deu a abertura aqui. Mas uma coisa que é extremamente importante para a gente entender a respeito desse texto é que o povo judeu ele estava sob o domínio de Roma desde o ano de 63 a.C. Ou seja, aquela humilhação de ser escravo dentro da sua própria terra não estava acontecendo só ali. Já havia pelo menos 63 anos que eles estavam então submetidos debaixo dessa escravidão do Império de Roma. Gente, imagine vocês o fato de você viver no seu país, você ter a sua propriedade que você pagou por ela, e de uma hora para outra vem alguém e toma de você, e a partir de agora você tem que pagar para uma outra pessoa aquilo que era seu. Ou seja, o povo de Israel estava escravo dentro da sua própria terra. E eles então foram submetidos a pagar impostos pesados. Impostos sobre a terra, sobre mercadorias, sobre renda, sobre pedágios e até sobre a pesca. Era sua terra, era a sua casa. Mas eles perderam. O Império Romano subjugou e dominou todo aquele contexto, aquelas regiões. E a partir de então, eles se tornam escravos durante muito tempo. Aqui diz pelo menos 63 anos. Acho que talvez a proporção é diferente na comparação, mas a gente vive dias assim, né, meus amigos? Paga imposto para tudo, aquilo que é nosso não é nosso, e aquele negócio. Só Deus vai dar graça para a gente. Mas aqui esse era o contexto principal. E aí, aquilo que gerava ainda uma preocupação e uma angústia maior para o judeu era que, além deles pagarem impostos altíssimos daquilo que já era deles, eles ainda financiavam a construção de uma cultura que era totalmente diferente da deles. A história vai dizer que esse dinheiro era para sustentar o império idólatra que financiava templos pagãos e o exército dos inimigos. Você já imaginou? Você financiando o seu próprio inimigo de livre e espontânea vontade. Isso para um judeu era algo extremamente humilhante. E aí, como a minha esposa disse, os publicanos eram então algumas pessoas que eram contratados pelo Império Romano. O Império Romano terceirizava esse serviço. Normalmente eram pessoas ricas. E eles faziam o que? Eles compravam a concessão de uma região.
Então eles compravam a concessão e a partir de então eles cobravam os impostos. Eu pago de maneira integral para o império e depois eu me viro. O preço que eu vou cobrar, a maneira como eu vou fazer, tudo isso era feito por eles. Normalmente então, esses cobradores de impostos não eram judeus, mas havia alguns que eram judeus. Para você ter uma ideia. E aí por isso eles, de certa forma, havia um preconceito gigantesco com os cobradores de impostos. Por quê? Porque eles estavam ajudando o próprio Império Romano a subjugar e acabar com a vida do seu próprio povo. Então isso era um escândalo para eles, né? E aí, muitas vezes, esses cobradores, como eu acabei de dizer, eles eram os próprios judeus. E por não haver uma fiscalização justa, havia muita extorsão. Havia muita cobrança indevida. Então, para você ter uma ideia, a mentalidade de um judeu do primeiro século era aguardar que na chegada do Messias tão esperado, esse Messias, de certa forma, livraria o povo judeu da escravidão do Império Romano. Por quê? Porque a mentalidade do povo judeu do século I é uma mentalidade nacionalista, mentalidade política e militar. Isso era muito comum porque, inclusive, uma das profecias a respeito do Messias era que ele viria da descendência de Davi. Davi foi um grande rei. Então eles imaginavam que a única solução para ser liberto daquela situação de escravidão era a chegada do reino messiânico. E ele viria com poder, com uma autoridade. Ele derrubaria o imperador César do trono e implantaria, de fato, o reinado tão aguardado. Então, para você ter uma ideia, quando você olhava para um publicano, era literalmente um ser considerado a escória para os judeus. Era um marginalizado. Era alguém que era visto como inimigo e impuro. Por quê? Porque, inclusive, alguns deles eram expulsos das sinagogas, porque eles compactuavam com a escravidão do seu próprio povo. Então, eram pessoas que não eram benquistas. Pois bem, a título de introdução, aí a gente começa a lembrar de algumas coisas que Jesus fala a respeito dos publicanos. Jesus disse que essas pessoas, a escória para os judeus, aqueles que eram considerados impuros, os próprios inimigos do seu povo, Jesus disse certa vez que os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus primeiro que o povo. Ao invés de Jesus dar uma equilibrada, ele começou a aumentar a tensão. Não, mas esse povo aí é o nosso traidor. Eles nos traíram 2 vezes. Eles não merecem dignidade. Eles não merecem segunda chance. Pelo contrário, Jesus disse, ei, peraí. Essas pessoas que vocês estão julgando que são traidores, eles estão entrando no reino de Deus, assim como as prostitutas, antes de vocês. E como se não se bastasse esse mesmo exemplo, Jesus ainda conta uma parábola do publicano e do fariseu. O fariseu era um mestre da lei, era alguém que era um erudito, alguém que ensinava o povo a respeito da vontade de Deus e da Torá, era um líder religioso importante. Jesus vai e conta uma parábola dizendo que certa vez subiu ao monte um publicano e um fariseu. O fariseu, que era um líder religioso bem conceituado e famoso na sua época, chega lá no monte e começa a orar, Deus, eu te agradeço porque eu não sou como esse publicano hipócrita. Olha só como é que era a ideia de um publicano naquela época. E começa a denegrir a imagem do publicano. Eu não sou como esse publicano aqui. Eu jejuo 3 vezes e tal, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço o quê, o quê. E aí Jesus continua contando mais. O publicano orou a Deus dizendo, eu não sou digno de levantar a minha cabeça e olhar para cima. E aí vem Jesus e diz que o publicano desceu justificado diante de Deus e não o fariseu. E aí, você lembra muito bem que um dos discípulos que Jesus escolhe para andar com ele era um publicano, chamado Mateus. Olha só como era aquele contexto. Olha só como é que a ideia de um publicano era vista naquele momento. E o que Jesus faz? Caminhando, olha para um homem em cima de uma árvore e fala, eu vou jantar na sua casa. E é por isso que ele então recebe algumas palavras contrárias dizendo, como é que você pode se assentar no meio dessas pessoas? Os inimigos, os traidores. Jesus então é julgado por quê? Porque de certa forma ele vai ter com essas pessoas
de forma totalmente distinta e diferente da maneira como eles eram tratados naquela época. E uma coisa importante da gente perceber é que, com a chegada de Jesus, embora a ideia do judeu naquela época era um reino militar, um reino político, um reino nacionalista, Jesus veio trazer uma mensagem, e essa mensagem causa um escândalo a ponto que ele é, então, conivente a sentar e a jantar com pessoas daquela estirpe, daquela raça, ou seja, publicanos. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma mensagem extremamente radical para aquelas pessoas que estavam esperando a libertação da sua escravidão, que já passava de 63 anos. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês aguardaram com expectativa a chegada do Messias, mas só é possível entender o que ele veio fazer se você tiver uma interpretação totalmente diferente, senão você não vai perceber o que Deus está fazendo aí vocês. A Bíblia fala que Jesus certamente chorou quando estava diante de seus olhos a cidade de Jerusalém, e diz: vocês não sabem quem está diante de vocês. Ou seja, havia uma ideia totalmente equivocada a respeito daquilo que Jesus iria fazer e a sua mensagem. Por isso, grande parte do povo rejeita a mensagem de Jesus, porque eles tinham uma ideia, uma mentalidade, uma percepção diferente. E vem Jesus e quebra todos esses prototipos possíveis. Existe algo importante que a gente precisa entender, que talvez gerou tamanho conflito naquela época, é que eles imaginavam que o Evangelho era um conjunto de regras e estatutos que tinham como objetivo uma certa regulação moral. Ou seja, a ideia deles a respeito de Deus era uma ideia fundamentada no Antigo Testamento, era fundamentada sobre a lei, o que fazia, o que não podia fazer, os 10 mandamentos, 613 normas que eles cumpriam para não quebrar os 10 mandamentos. Havia uma ideia muito moral a respeito do que seria a chegada desse Messias. E o grande escândalo foi que o Evangelho que Jesus veio trazer não era um conjunto de regras ou estatutos que tinham como objetivo a regulação moral das pessoas. Porque se tivesse, Jesus não tinha sentado e jantado com Zaqueu. Jesus não tinha andado com mulheres de reputação desconhecida ou com uma má reputação naquele momento. Então essa é uma coisa extremamente importante quando a gente está falando sobre quem é Jesus e qual é a sua mensagem. A mensagem do Evangelho não é um conjunto de regras e estatutos morais. Talvez isso seja a consequência do Evangelho, mas não é a fonte principal. Eu vou ser sincero para vocês, grande parte da minha caminhada cristã foi vivida a partir dessa ideia, de que eu tinha que ser extremamente certinho, eu tinha que cumprir as regras do jeito certo, eu não podia falhar com nada, eu tinha que ler tudo preparado. Uma ideia de uma relação com algo técnico, burocrático, com uma lei estática, como se fosse uma questão teórica. E grande parte das pessoas ainda se relacionam com Deus a partir dessa perspectiva. E aí a gente corre um sério risco, que é um pensamento, como eu já ouvi muitas pessoas falarem, que, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não prejudico ninguém, eu não devo nada para ninguém, eu sou um homem de bem, logo, eu não preciso de Cristo. Eu cumpro tudo certinho. Era assim que eu imaginava. Eu tenho um bom coração, eu cresci a partir de bons princípios, eu, inclusive, nunca bebi na minha vida, eu nunca fumei, nunca fiz essas coisas meio radicais. E aí você tem aquela ideia de que, pelo fato de eu ser uma pessoa boazinha, logo eu não preciso, para que Jesus na minha vida? E já está tudo certo. Já está tudo resolvido. Porque a gente acha que a relação com Deus é uma relação a partir dessas regras. Logo, se eu estou cumprindo as regras, está tudo certo. Só que a gente esquece que até um ateu consegue ter bons comportamentos. Então, o Evangelho não é sobre um cumprimento de regras. Embora essas regras são cumpridas de forma consequente, é o resultado de algo. Mas é algo extremamente importante. Às vezes você chegou aqui falando, cara, esse negócio de Evangelho. Eu falo, cara, não precisa, mano. Eu tô tranquilo, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho bons amigos, tenho bons valores. Eu vou ficar na minha mesmo. Essa é uma grande mentira. Porque não é dessa forma que o Evangelho é transmitido. Então a gente corre um risco de achar que alguns comportamentos me blindam a respeito daquilo que o Evangelho me chama para ser.
então eu não preciso de muitas coisas, porque eu já sou bonzinho. E a gente tem também nessa perspectiva de que o evangelho é um conjunto de regras, de princípios morais, o outro oposto, a outra parte, a outra polaridade, que é aquelas pessoas que não conseguem cumprir e se sentem extremamente indignas e falam, não dá, não consigo, não posso. É muito alta essa exigência. Eu já vi muitas pessoas falando assim, quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Quem já ouviu isso aqui? Quando eu parar de fumar, aí eu vou. Quando eu parar de... eu escuto umas músicas sertanejas lá, eu faço um negócio aqui, eu não sei do que ali, eu parar e tal. Mas quando eu conseguir sair dessa vida, aí sim, quem sabe, eu me torno digno para seguir a mensagem do evangelho. Vocês percebem que é uma polaridade, que ambas as partes são equivocadas. Porque o evangelho não é esse conjunto de regras que me habilita de alguma forma a dizer, não preciso de Jesus porque eu já cumpri, e nem o oposto. Eu sou tão mal, que eu sou indigno e eu não consigo chegar, então é melhor ficar aqui desse lado mesmo. Então o que é o evangelho, meus amigos? O evangelho, ele é a revelação do amor, da justiça de Deus, representado em uma pessoa chamada Cristo. Isso é o evangelho. Mais do que qualquer cumprimento de algo, o evangelho é quando você olha para Jesus e vê Deus cumprindo nele todo o seu amor e toda a sua justiça. O evangelho tem um nome, e esse nome chama-se Jesus Cristo. João 8,32, conhecereis a verdade vos... A verdade não é um conceito filosófico, não é um conjunto de regras, a verdade é uma pessoa chamada Jesus. Portanto, se você está em ambos, seja num lado dessa polaridade ou na outra, sabe de uma coisa? Jesus está te convidando para uma jornada. E aí eu quero considerar com você o primeiro ponto dessa noite. Coloca para mim, Clô, por favor. O evangelho é o convite de Deus a todos que são dispostos a sentarem à mesa com Ele. Jesus não falou para Zaqueu, ei Zaqueu, é o seguinte, eu sei quem que você é, rapaz. Você acha que você vai me enganar? Você é um estelionatário, você é um traidor. Jesus não falou isso para Zaqueu. Jesus não levou em consideração, inclusive, se Zaqueu era alguém bem visto na sociedade. Ele só chegou e falou, eu quero jantar na sua casa. O que Jesus exigiu de antemão para que ele pudesse jantar com Zaqueu? Me diga, meus amigos. Nada. Zaqueu estava talvez no ápice dos seus pecados, da sua corrupção. E ele fala, vou jantar com você? Imagina o Zaqueu pensando, será que ele gosta de Guaraná Zero ou de Coca Zero? Será que ele gosta? Porque Zaqueu também podia dar aquele, sabe, a piedade, a falsa piedade. Não, Jesus, não. Olha, Jesus. Não, sabe o que é? Ou ele podia falar, rapaz, esse cara vai descobrir toda a minha falcatrua, vai acabar com a minha vida. Zaqueu, ele não sei se ele não sabia exatamente quem era Jesus. Zaqueu falou, vamos, vai jantar na minha casa. Então, olha que coisa interessante. O evangelho, de fato, é o convite de Deus a todos que são dispostos a sentarem à mesa. Jesus quer sentar à mesa da sua casa. E Ele não quer saber da sua história. O que você vai ter para oferecer para Ele ou não? Se a sua casa é bonita, se ela é feia, se ela é grande, se ela é pequena. Se você tem negócios escusos ou não. Ele não quer saber disso. Se você se acha bom o suficiente ou não, não importa. Porque o evangelho é o convite às pessoas que estão dispostas a sentar à mesa com Jesus. É só isso que Ele está te pedindo. Abre a porta, eu quero sentar à mesa com você. Você percebe que a gente foi enredado dentro de uma cultura de merecimento, onde grande parte da barreira do evangelho não são os pecados, mas são as boas obras condenáveis. A gente achando que a gente está, sabe, no ápice da vida para falar, agora sim, Jesus, agora olha para mim, Jesus, olha como é que eu estou bem. E não é isso. Eu não preciso de nada para abrir a porta. Eu não preciso, meus amigos, de uma credencial que me habilite para que Jesus entre e jante comigo. A Bíblia diz em Apocalipse,
Jesus falando a respeito de uma igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu não sei para quem Jesus está falando isso, mas guarde isso no seu coração. Jesus está convidando, e Jesus ele é implicado. Ele não convidou para ir para a casa dele, não. Ele falou: eu vou era a sua casa, viu? Vou dizer uma coisa para você, viu? Ele falou que não tinha onde reclinar a cabeça, provavelmente ele não tinha casa para levar, mas ele quer entrar na sua casa, ele quer mudar a sua história, ele quer renovar a sua aliança, ele quer mudar os seus filhos. Eu quero entrar na sua casa hoje. E aí você percebe que Jesus quebra todas as objeções de resistência, o que a lei não conseguia fazer. Qual é a desculpa que você vai dar para Jesus hoje? Quando ele falar, bater no seu coração e falar assim: podemos jantar hoje juntos? Você vai falar o que para Jesus? Sou pecador? Não preciso de você? Minha vida não está toda organizada? Ainda bebo umas biritinhas de vez em quando? Acesso os negócios aí meio que não pode? O que justificativa? Ele não deu nenhuma para Zaqueu. Ele só falou: vamos comer junto. Vocês percebem o quanto isso torna o evangelho uma mensagem extremamente radical? Porque ele não está esperando a sua melhor versão para caminhar com você. Jesus te conhecia antes dos seus maiores pecados. A promessa que ele fez na sua vida, inclusive, estava condicionada a ela, as suas maiores dores, lutas e sofrimentos. Ele te viu antes da sua tempestade, antes da sua dor, antes da sua angústia, antes do seu pecado, da sua iniquidade. Ele já sabia quem você era e o que você passaria. Mas mesmo assim, ele fez questão de te convidar para ser filho e para caminhar com ele. Foi pura graça. Foi pura graça. Se Jesus e o Espírito Santo bater na sua porta hoje te convidando, não importa o que você tem na geladeira, porque ele não está se importando com o que vai comer, ele só quer a sua presença. Mateus capítulo 7, versículo 22. Gostaria de aprofundar ainda mais esse pensamento. Preste atenção nisso, por favor, isso aqui é extremamente importante. Olha o que Jesus está dizendo, eu vou introduzir uma palavra muito importante que faz essa correlação. No dia do juízo, Jesus está falando que vai haver um juízo, e esse juízo está próximo a chegar. Ele diz: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, quem? Jesus, eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Outras versões diz: vocês que não fazem a vontade do meu Pai. Meus amigos, essa palavra conheci, a raiz dessa palavra no grego é gnosko. Presta atenção nisso aqui. Essa palavra aqui, ó, eu os conhecia, gnosko. O que significa isso? Gnosko não é alguém que conhece teoricamente, não é um saber. Gnosko é uma relação e uma experiência íntima de comunhão. Vamos ler o texto a partir dessa hipótese. Jesus está dizendo para essas pessoas que, inclusive, eles comungavam na igreja. Ó só. Sabia que essas pessoas, volta um pouquinho, um versículo. Olha lá, era crente, gente. Era tudo crente, ó. Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome. Passa, Clô. O que isso pressupõe? Que eram pessoas que estavam envolvidas num contexto religioso. E aí ele diz: eu, porém, responderei: eu nunca tive um relacionamento de comunhão e de profundidade com vocês. Vocês percebem que o que condiciona alguém a ser rejeitado no juízo final não é se ele frequentou a igreja, não é se ele cumpriu os pré-requisitos da lei, não é se ele faltava o culto ou não. O que torna alguém que será rejeitado naqueles dias é se ele teve comunhão, intimidade e relacionamento na mesa.
Vocês percebem isso? Às vezes, a gente passa a nossa vida cristã inteira achando que eu sei a respeito de quem Deus é. Conheço todos os protocolos. Inclusive, eu cresci na classinha do Kids. As tiazinhas ensinaram. Nossa, eu sei todas as historinhas do Davi, dos profetas, maiores, menores. Eu sei tudo que você imaginar. Frequentei a escola bíblica dominical. Quem é do tempo da escola bíblica dominical? Acima de 50 anos, essa galera que levantou a mão. Aleluia. Ei, gente, olha para cá. Talvez a gente não se atentou que o que é mais importante e crucial na minha e na sua vida, mais do que qualquer outra coisa, é se nós gastamos tempo de forma implacável para construir uma relação com Deus, não com a religião. Era se Deus tomava café em casa ou não. Era se ele tinha liberdade de ficar à vontade de jantar e almoçar comigo. Porque a palavra aqui é experiência íntima, é relacionamento, é comunhão. Essa mesma palavra aparece 200 vezes no Novo Testamento. Eu vou citar algumas aqui, não precisa projetar. João capítulo 10, versículo 14, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Ou seja, eu sei quem eles são. Nós desenvolvemos relacionamento e comunhão. Ele escuta a minha voz, ele sabe quem eu sou. Aleluia. Você que é pai e mãe, que você sabe quando é o seu filho que está chorando ou não? Sim ou não? Já dá para saber, Renata? Já não? Começa o chorinho, você, peraí, opa, já sei. Por que nós sabemos? Porque nós vivemos no mesmo lugar, nós temos comunhão, nós temos relacionamento, nós sabemos. Imagina, vamos criar uma situação hipotética. Imagine você viajando de férias para Nova York. Quem recebe, diga amém. Aleluia. Como é que é aquela praça lá em Nova York, famosa lá? Como é que é aquela praça? Meu Deus, olha. Quem nunca assistiu aqui, Nunca Esqueceram de Mim? Não, como é que era aquele filme do Esqueceram de Mim? Quem, né? Nossa, que a nossa infância era maravilhosa. Você olhava para aquela praia, aqueles pombos, lembra? Os pombos subindo naquele filme. Nossa, era muito legal. Imagine você num lugar onde aparentemente ninguém te conhece. Né? Você não quis levar nem a sogra para viagem, falou, não tem dinheiro para a sogra, vai eu e a esposa só tá, é um casal romântico. E aí do nada você ouve assim, Lucas! Oxi, eu conheço essa voz. Aí você olha para trás, quando vê, o cunhado Eduardo, miséria, o cara veio. Pô, achei que ia fazer um rolê só. Meu Deus, me enganaram, olha quem está aí. Você percebe que você pode não estar vendo, mas se uma voz que você teve comunhão e relacionamento, você sabe discernir de longe. De longe. O que Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas, nós comemos juntos, nós vivemos juntos, a nossa família é uma coisa só. E eles também me conhecem. Ele fala, essas são as minhas ovelhas. João capítulo 17, versículo 3, ele diz, a vida eterna é essa, que te conheçam. De novo aqui a mesma palavra, gnóstico. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo, ei, a vida eterna é 2 pontos. Ele define. Uma das poucas vezes que você vê uma definição clara, Jesus fala, a vida eterna é essa, 2 pontos, ele vai dar a definição. O que é a vida eterna que nós tanto procuramos e desejamos? A mesma vida eterna que o jovem rico perguntou, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, você guardou? Já guardei desde pequeno, se eu quero falar, vende tudo. Aí ele sai entristecido. Essa vida eterna, que era uma aspiração da humanidade. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Existe algo dentro da gente que só pode ser suprido por coisas eternas. E Jesus fala, a vida eterna é essa, que conheçam a ti, ou seja, a Deus, e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviaste. Jesus está dizendo de novo, o que é a vida eterna, senão a comunhão, a relação íntima, o partir do pão que nós cantamos aqui, o relacionamento. E eu encerro a minha linha de exemplos, e esse aqui para mim é muito impactante.
Lucas capítulo 8, versículo 46, fala sobre a história da mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue. Preste atenção. Jesus disse, alguém me tocou. Lembra dessa história? Ele estava sendo empurrado pela multidão, e ele fala e para e fala assim, olha, Jesus, ele fala assim, alguém me tocou. Os discípulos falam, Jesus, você está de brincadeira, você está sendo empurrado pela multidão, óbvio que alguém te tocou. Ele falou, não. As versões originais usam a palavra, eu percebi que de mim saiu virtude, saiu poder. Essa palavra, percebi, é a mesma palavra que está usando em todos esses textos. Em outras palavras, meus amigos, Jesus está dizendo assim, eu conheço quem me tocou. Eu sei quem ela é. Ela é conhecida de Deus. Eu sei os problemas que ela carrega. Ele não viu ela, ela tocou na orla. Só o toque dessa mulher. Jesus falou, vamos parar. Por quê? Porque alguém me tocou e de mim saiu virtude. Eu percebi que eu sei quem é essa pessoa que me tocou. Por quê? Porque nós desenvolvemos uma relação. Jesus está dizendo assim, eu conheço o movimento da fé dessa mulher. Ela não apareceu aqui agora não. Ela é conhecida do Pai já faz muito tempo. Ela senta à mesa do Pai já faz muito tempo. Eu conheço a sua comunhão e a sua relação com Deus. Ontem eu fui cortar meu cabelo na barbearia e aí eu não tenho muito essa frescura de escolher barbeiro, mesmo porque eu não tenho tempo. Então eu chego lá, tem alguém disponível? Eu já chego lá, qualquer um. Aí peguei um cara lá, meio novo, rapaz, falante e tal, não sei o quê. E a conversa vai. Ele começou a falar, eu sou ateu, e começou a colocar, sou ateu por isso. E eu comecei a perceber que eu poderia ter os melhores argumentos para contrapor cada argumento, embora era honesto o argumento dele, você percebia que havia uma carência no argumento, mas não era tão sofisticado. Era alguém que não tinha profundidade nas suas próprias crenças, então eu falei, eu poderia responder com os melhores argumentos, mas o que ele precisa é de uma experiência com Deus. A única coisa que eu falei para ele, olha cara, eu não acredito no Deus cristão. Eu falei, eu acredito no Deus cristão. Inclusive, a vida cristã é uma relação com uma pessoa, com Jesus. Então eu vivo a partir da experiência com Ele. Fui embora para casa e fiquei pensando, e se eu tivesse dado todas as respostas que ele precisava? Mas o Espírito falou, ele só muda se ele tiver uma experiência comigo. Uma experiência comigo. Uma experiência de comunhão, uma experiência de relação. Portanto, a segunda coisa, nós já estamos indo. A segunda coisa que eu gostaria de considerar com vocês, projeta para mim, por favor. Olha isso aqui, gente. Jesus não rejeitou quem errou, mas quem nunca se relacionou. Vocês percebem? Meus amigos, chegou a hora da gente parar a nossa vida. Olhe para cá. Chegou a hora da gente parar a nossa vida e recalcular a rota dos nossos planos. A rota de como nós administramos o nosso tempo. A rota das nossas expectativas. Chegou o momento da gente fazer um recalculamento. Quem aqui já foi, principalmente em São Paulo, meu Deus, em São Paulo não, o pior é Rio de Janeiro, quando você erra uma entrada. Jesus, eu tenho um trauma. Cara, eu fiquei 40 minutos para achar o hotel no Rio de Janeiro, não consegui achar, cara. De verdade, começou a me dar um suador. Eu falei, meu Deus, essa cidade é maravilhosa aqui, mas é cheio de... Meu Deus do céu. E o jogo nós no Maracanã, lembra? Começou a dar hora, eu falei, amor do céu, como é que pode? Moço, o negócio era 6 ruas, assim, um do lado da outra, você não sabia qual que entrava. Se era de cá, se era de lá. Demorou 40 minutos para mim aprender a mexer no Waze no Rio de Janeiro. Nunca mais vou de carro, vou nada, é Uber, meu amigo, a vida. Uber no Rio de Janeiro é a vida. Cara, mas é um absurdo aquele negócio. Mas fora a brincadeira, você percebe que tudo na nossa vida está condicionado com o nível de intimidade e relação que nós temos com Deus. Olha para cá, Zaqueu não mudou o seu comportamento porque ele foi pego pela Receita Federal da época. Zaqueu não mudou o seu comportamento porque Jesus jogou na cara dele que ele era um criminoso. Zaqueu mudou o seu comportamento porque Jesus, presta atenção,
E Jesus representava a suficiência de tudo aquilo que ele buscava preencher na sua vida. Foi por isso que Zaqueu mudou. Por quê? Porque o comportamento de Zaqueu escondia uma falta. Zaqueu era alguém que extorquia, que tinha um comportamento criminoso, porque escondia através desse comportamento uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Logo, se a gente elabora a falta, naturalmente a gente diminui ou elimina o comportamento. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, que tentam suprir essa falta no excesso de comida. E na verdade, essa falta é uma falta de afeto. Ele está tentando transferir para a comida física uma fome emocional, de acolhimento, de cuidado. Normalmente é assim. Tem pessoas que tentam suprir uma falta no excesso de trabalho. Então o que ela faz? Ela busca validação porque não se sente suficiente sem a conquista. Então ele mergulha no trabalho, e mergulha no trabalho. E o excesso, o que acontece? Ele está precisando de validação pessoal. Ele precisa construir alguma coisa para que alguém olhe para ele e dê valor que ele tanto precisa. É validação. Então cuidado com os excessos. Porque na verdade o excesso está escondendo uma falta. Tem gente que busca preencher uma falta no excesso de vaidade. Ou seja, na verdade essa é uma falta de autoestima. A pessoa busca mudar a sua aparência para esconder inseguranças internas. Tem gente que busca suprir uma falta no excesso de controle. Conhece pessoa controladora? Não olha para a esposa do lado, pelo amor de Deus, hein? Não, fica quieto, não mexe. Se mexer dá problema em casa. Na verdade, as pessoas que buscam preencher essa falta no excesso de controle é falta de segurança. Por quê? Porque ela tem medo do imprevisível. Ela tem medo de que alguma coisa aconteça e ela não esteja no controle, ela não sabe lidar, logo ela não sabe quem é, então ela quer controlar tudo. E por isso, quando ela pensa no futuro, ela tem medo. Ela está cercada de controle. Não, eu só vou aqui porque aqui eu controlo. Porque, na verdade, ela é insegura. Ela é extremamente insegura. Eu termino os exemplos dos excessos falando que tem muita gente que tenta suprir uma falta no excesso de religiosidade rígida. Na verdade, o excesso de religiosidade é uma falta de fé genuína e de uma liberdade interior. Porque a pessoa transfere para os ritos uma exigência que esconde um medo de não ser salvo. Então o que eu faço? Eu vou cumprir. A lei é essa, tem que fazer isso, tem que fazer. E eu vou transferindo excesso. Se torna intolerante, legalista, julgadora, porque ela cumpre tudo. Na verdade, ela não tem fé. Ela acha que ela não vai ser salva por Deus, ela tem medo de perder a salvação, então ela se torna extremamente excessiva na sua relação religiosa. E meus amigos, embora está aparecendo uma palestra de psicologia, todas essas faltas que eu citei, Jesus cobre cada uma delas. A falta de afeto, Jesus disse você é amado. A falta de reconhecimento, Jesus disse você é filho. A falta de autoestima, Jesus disse você é a imagem, a semelhança de Deus. O excesso de controle, Jesus disse eu sou soberano. Eu não perco o controle. O excesso de religiosidade, Jesus disse, você é escolhido eleito. Jesus supriu a falta que motivava Zaqueu de praticar aqueles comportamentos. Jesus está curando pessoas na área emocional nessa noite no nome de Jesus. A verdadeira cura interior vem do Espírito. As melhores ferramentas da psicologia não são capazes de fazer o que o Espírito Santo pode fazer. O Espírito ainda trata ansiedade, o Espírito ainda trata depressão, trata vazios, o Espírito ainda trata angústia, sim. Se você está passando por alguma situação como essa, é óbvio, você deve procurar um profissional. Eu trabalho com isso, eu sei da conscientização disso. Mas não deixe de procurar aquele que é o médico dos médicos. Ele tem poder de curar internamente todas as suas ausências, as suas faltas. Você percebe por que Zaqueu era um homem como ele era? Extorquia? Tinha uma falta. E a mudança desse homem foi tão radical, mas tão radical, que ele, além de
dividir tudo que ele tinha para os pobres, ele ainda ressarciu 4 vezes mais. Olha como uma experiência com Jesus muda a motivação da falta, logo muda o comportamento de maneira instantânea. Aí tem muita gente aqui que não consegue prosperar, que não consegue olhar para o futuro com esperança, porque tem alguma coisa no passado mal resolvido e precisa da ajuda do Espírito Santo para tratar. Gente com problema com pai, problema com mãe, gente com problemas traumáticos, gente com necessidade de aprovação, gente com necessidade de reparação. E a sua relação, inclusive, com Deus, ela é comprometida por causa dessa falta. E por isso os seus comportamentos são condicionados a partir disso. Gente agressiva, gente tagarela, tudo é uma consequência de uma falta mal resolvida, que Jesus pode entrar e falar, eu sou o suficiente. E pode mudar a partir de então a maneira como você encara a sua vida e, sobretudo, diminuir todos os sintomas. Quem crê nisso, diga amém. Jesus supriu a falta que motivava o comportamento de Zaqueu, logo o comportamento deixou de existir. Ele se torna alguém que era avarento, como a esposa falou, como um dos homens mais generosos contidos na Bíblia. Era só devolver uma vez. Não importa, eu quero metade dos meus bens aos pobres, eu vou devolver 4 vezes, acabou. Por quê? Porque Jesus ressignifica a riqueza. Jesus ressignifica a riqueza. A terceira coisa que eu gostaria de considerar com vocês, projeta para mim. Não existe nenhuma carência humana que não seja preenchida pela suficiência de Cristo. O problema do ser humano não é apenas a falta das coisas. O problema do ser humano é a falta de sentido que as coisas têm sem Deus. Esse é o problema do ser humano. Não é porque ele passa por privações, é porque falta isso. O problema não é só isso. O problema é quando ele acha que ele vai encontrar sentido algum nas coisas sem Deus. Porque Deus ressignifica, inclusive, todas as faltas necessárias. Eu trato pessoas de diversos graus de financeiros. Já vi gente chegando com um carro importado na frente do consultório. E aí começava as sessões e a pergunta que vinha na minha cabeça é como é que esse cara conseguiu o que ele conseguiu, sendo destruído emocionalmente como ele é. Você pega pessoas assim que você fala, não acredito que esse cara passe por um negócio como esse. Não acredito que ele está escravo de um sintoma como esse. Não acredito que ele está se sabotando. Não acredito. Como assim? Sabe por quê? Porque as coisas que você tem não têm significado se Cristo não ressignificá-las. Pessoas podem ter dinheiro e não ter aparentemente falta de coisas, mas eu conheço muitas pessoas ricas, angustiadas e tristes. Por quê? Porque a riqueza não traz sentido. Conheço também pessoas extremamente paupérrimas, que não têm Cristo também e vivem o mesmo dilema de ausência de significado. Mas também conheço pessoas que têm tudo que você imaginar que alguém poderia sonhar na vida. Mas Jesus ressignificou cada uma delas. Cada uma delas. Então, além de Jesus ser esse homem que é suficiente para preencher todos os vazios emocionais da nossa vida, ele também ressignifica aquilo que nós temos. Deus falou esses dias pra gente lá, pra mim e pra minha esposa, nós temos um restaurante fitness, e Deus falou de maneira clara em uma oração comigo. Ele falou assim, comentei até com o Eduardo e com a Ellen quando esteve em casa. Eu falei, Deus falou pra nós que é o seguinte, ele falou, eu vou permitir que vocês prosperem para sustentar o chamado e o propósito de vocês, não para garantir a sua sobrevivência. Porque o pão que é para garantir a sobrevivência, ele é amaldiçoado. Ele se torna um Deus, é um ídolo. Eu tenho que trabalhar para ser reconhecido. Eu tenho que trabalhar para trazer as coisas de casa. Eu tenho que trabalhar para... Parece que é uma maldição. Inclusive, não sei se você sabe, mas a palavra da tradução de trabalho vem da palavra latim chamada tripalium. Sabe o que era tripalium? Instrumentos de tortura. O brasileiro já começa assim, como é que é trabalhar? O que significa trabalho? É um instrumento de tortura. É amaldiçoado esse negócio. Por quê? Porque todo trabalho que tem como finalidade garantir a sua sobrevivência, isso não é bênção de Deus. Porque a sua sobrevivência, a base que ele diz,
sobre comer, beber e vestir, não se preocupem, mas busquem em primeiro lugar o chamado e o propósito de anunciar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você tem recebido de Deus a graça de ser próspero, entenda uma coisa: deixa Deus ressignificar a sua riqueza. Sabe como que Deus ressignifica a nossa riqueza? Não é para dar para nós a possibilidade de fazer o que a gente queria como quando era novo. Sabe aquela coisa? Aí eu vou agora comprar tudo que eu não tive na minha infância, vou jogar tudo aqui, vai aquela coisa. Ou seja, eu estou tentando alimentar uma falta lá de trás, eu estou transferindo para agora. Não! A única maneira bíblica de ressignificar a sua riqueza é quando você recebe de Deus com generosidade e prosperidade. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9 que Deus nos faria próspero para suprir a necessidade de qualquer pessoa em qualquer tempo. E ele fala, não vai faltar nada. A única razão pela qual Deus me faz prosperar. Por quê? Porque a pobreza ressignifica a riqueza. Se a sua riqueza não tem como intuito doar, não tem como intuito ajudar, não tem como intuito compaixão, ela é o seu grande ídolo. Você vai trabalhar a vida inteira para construir um grande inimigo da sua vida, e você vai colocar o nome daquilo que você imagina que é a sua segurança, Mamon. Que a tradução diz que era dinheiro. Jesus diz, não tem como servir às riquezas e servir a Deus ao mesmo tempo. Não tem como. Porque se eu colocar o meu coração nas riquezas, eu acho que a minha sobrevivência depende do esforço do meu trabalho. Logo, eu sei que eu sou finito. Eu sei que eu não tenho controle de todas as coisas. Vai acontecer momentos na minha vida, revés, imprevistos, que por mais que eu seja alguém organizado, pode acontecer que eu não saiba controlar o imprevisto. Porque nós já aprendemos aqui que a vida tem duas máximas. Estar no controle faz parte da natureza do ser humano, porque ele imagina, hipoteticamente, que ele está seguro quando ele tem um controle, só que a outra máxima da vida é uma verdade, a vida em sua natureza é incontrolável. A linha de tensão da vida está aqui, é quando eu estou no controle e quando eu não estou no controle. Porque às vezes alguns desertos na minha e na sua vida não é para outra coisa, senão Deus testar a sua fé e o seu coração, para saber aonde está a segurança da sua vida. E vamos ser sinceros, a gente passa a vida inteira construindo segurança. E aí, quando a minha segurança não está em Cristo, logo, quando Ele não ressignifica a minha riqueza, eu sou aquela pessoa que assim, não ajuda em nada, porque não, vai que falta. Olha só, olha a falta de segurança, vai que falta. Não, eu vou dar aqui, mas vou dar nota de 2. Eu vou ajudar aqui, mas não vou ajudar muito, porque é o suor do trabalho, é que eu tenho que trabalhar porque o fulano não pode trabalhar. Você percebe que a gente começa a encontrar subterfúgios, por quê? Porque, de fato, realmente, nós entendemos que a nossa segurança não está em Cristo. Então, eu creio no nome de Jesus que Deus vai levantar muita gente aqui para ser próspero. Você acredita nisso? Só que a prosperidade de Deus tem uma finalidade: sustentar o reino e a missão do Cordeiro. Ajudar, ser solidário, colaborar, sabe? É isso. Aí eu vejo algumas pessoas que falam assim, Vitor, eu não concordo com o dízimo no Novo Testamento. O que você acha sobre o dízimo no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento fala sobre oferta voluntária, generosa. Eu falo, eu concordo com você. Realmente, a gente tem vários aspectos que dizem que o Novo Testamento não trabalha mais com a tradição da lei. Eu posso até concordar com você. Só que ele trabalha não só com a porcentagem mínima, ele trabalha com tudo. Aí é você escolher. Ele só trabalha com tudo. Por que ele trabalha com tudo? Porque no Novo Testamento o Espírito transforma o meu coração avarento em generoso. Então, o meu dinheiro não é mais meu ídolo. Agora ele é usado de maneira voluntária. E um prazer e um privilégio. Eu não dou 10%, eu dou tudo que eu tenho. Porque quem me sustenta é Ele. Porque quem dá semente para o que semeia é Ele. Porque quem vai trazer provisão no tempo necessário é Ele. Inclusive porque meu coração já não está mais nessas coisas. Porque o meu coração está satisfeito em Deus. Eu vou ler o último texto, a gente vai orar, prometo. Tiago capítulo 1, versículo 2. Preste atenção nesse texto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que vocês passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada,
A palavra fé aqui, ela significa confiar em Deus. Vou traduzir. Fé sempre associar confiança em Deus. Então, Tiago está dizendo, pois quando a sua confiança em Deus for provada, aperfeiçoada, a perseverança, que é um dos frutos da confiança em Deus, ela terá a oportunidade de crescer. Continua, por favor. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha só. Tiago está dizendo, você quer ser alguém maduro, íntegro, completo, que não vai ter falta de nada. Não é falta de algumas coisas. Fala falta de nada. Ele falou, desenvolva a sua confiança em Deus. Por quê? Porque quando a nossa confiança em Deus é aperfeiçoada, nós temos menos falta das coisas. Quando a minha fé, quando a minha relação, quando eu estou na mesa com Jesus, eu até começo a sentir falta de menos, sabe, das coisas. Porque Ele vai mudando o nosso coração. Ele muda a origem do nosso coração. Ele muda a expectativa do nosso desejo. Ele muda os aspectos dos nossos planos. Ele muda tudo. Então, outrora eu era escravo do medo de não conseguir me sustentar e sustentar a minha casa. Inseguranças e mais inseguranças. Agora, eu estou confiando em Deus, aperfeiçoando a minha fé através das provações. Eu como, eu almoço. Ele está na minha mesa todos os dias. E olha só que coisas que me faziam falta nem me fazem mais. Nossa! Eu estava preocupado com isso, que eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que voltar isso, não sei o quê. Não. Meu coração não está mais nessas coisas. Deus muda o desejo do nosso coração todas as vezes que nós confiamos cada vez mais nele. Ele muda. Aí agora, ao invés de você ficar lutando de maneira crucial para conquistar a sobrevivência, você luta para anunciar o reino. E aquilo que para você era prioridade, agora Deus dá de forma secundária. Eu vou dando, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque ainda que você seja alguém bem sucedido e bem realizado, existem portas que só Deus pode abrir, viu? Existem networks da vida que é Deus que coloca com a mão. Embora você seja alguém influente, que busca estar bem relacionado, quem controla tudo é Deus. Se Ele quiser levantar alguém ou soprar a voz de alguém, Ele levanta e acabou. É Ele quem faz. A Bíblia diz que Ele estabelece os reis e Ele destrona também. Ele está no controle de todas as coisas. Então, para encerrar, meus amigos, ser bem-sucedido profissionalmente é o suficiente? Ter uma família nuclear, casar e ter filhos é suficiente? Porque eu conheço muita gente que tem uma família, casada, tem filhos e é infeliz, triste, que se suicidou. Acumular riquezas e bens materiais é o suficiente? Não. Se Jesus não ressuscitar, não. Ser admirado, reconhecido e aplaudido pelas pessoas é suficiente? De verdade. E por que a gente vive nessa aprovação e busca pelas pessoas? Não é o suficiente. Ter saúde perfeita, um corpo ideal é o suficiente? Não é, meus amigos. Ter uma vida confortável, sem lutas, sem problemas é o suficiente? Não. Ser moralmente correto, ser uma boa pessoa e praticar boas obras é o suficiente? Não. Porque a única pessoa que pode realmente trazer e preencher toda a falta de suficiência na sua vida chama-se Jesus Cristo. Ele pode pegar aquilo que você tem de melhor e trazer significado, porque aquilo que você acha que é de melhor sem Ele não tem significado algum. Vai te deixar na mão. Vai te deixar na mão. Mas Cristo quer sentar na mesa com as pessoas, quer aperfeiçoar a fé de cada uma delas e chamá-las para reinar como um profeta de Deus, como um atalaia de Deus, como alguém que vai dizer para o mundo: eu sei quem é o meu Pai, Ele me conhece e eu o conheço. Espero que Deus tenha falado ao teu coração, que Deus tenha ressignificado muita coisa na sua vida. Eu, de verdade, falei para minha esposa, eu preciso mudar a rota da minha vida e as prioridades dela de uma vez por todas, porque a gente acha que a gente está fazendo. Mas quando você é confrontado pelo texto, apartai-vos de mim porque eu não conheço você, eu falei, peraí, eu tenho que gastar mais tempo na mesa, Eduardo. O tempo da minha vida precisa ser a mesa de Jesus. Jesus entende que eu estou cansado. Jesus entende que hoje eu não sei o quê. Aí nesse Jesus entende, eu deixo para depois, Jesus entende, eu deixo de ter a comunhão necessária para ser conhecido dele, porque Jesus não divide
a sua recompensa, porque o céu é recompensa de Jesus, não é nossa. A Bíblia fala que ele vai dividir conosco uma herança que é dele. Ele me chama de co-herdeiro por aquilo que ele fez, não por aquilo que eu fiz. Jesus não divide a sua herança e a sua recompensa com alguém que ele não conhece. Que sejamos conhecidos de Deus. Que a mesa de comunhão seja um lugar diário na minha vida e na minha história. Que os meus filhos me conheçam porque eu sou amigo de Deus.